Bom dia, eu vou estar fazendo para vocês hoje o Classroom, ou sala de aula para professores. Então, essa é a primeira tela, tá? Aqui eu estou acessando pelo navegador, o Chrome no caso, você pode acessar também pelo Firefox, ou lá pelo aplicativo que o Estado passou, o Escolar. Caso tenha interesse de acessar pelo computador, o endereço é esse aqui em cima, tá? Só acessar esse endereço, colocar seu login e sua senha institucional, tá aqui, ó, que ele vai abrir do mesmo jeito que abre pelo aplicativo lá do celular, tá? Vamos lá. Uma das vantagens do sala de aula é que ele não vai salvar nada no seu celular nem no seu computador. Ele vai colocar tudo diretamente na nuvem e você pode vir acessar aqui, ó, pelo Drive. Tá? Tudo que você colocar aqui no Google Sala de Aula, ele vai jogar diretamente para o Drive. Depois eu vou mostrar ele ali como é que funciona. Tá? Então vamos acessar uma turma. Aqui o segundo ano. Então, entrei na turma do segundo ano. Você tem o mural, as atividades, as pessoas e as notas. No mural vai aparecer tudo que foi postado. Tá? É como se fosse a linha do tempo do Facebook. Tudo que postarem dentro daqui da turma vai aparecer aqui no mural para você. Então, aqui em pessoas, você vai ter todos os professores da turma aqui e embaixo todos os alunos, tá? Presentes na sala, que a gente não tem como saber quem já fez o processo para poder acessar, mas já aparece todo mundo aqui. Tem alguns nomes duplicados, eu não sei explicar por que está aparecendo esses nomes duplicados. E as notas, tá? Como ainda não teve nenhuma postagem, não vai aparecer. Aparece aqui uma tabela, tá? Como se fosse um boletim, com todas as notas da turma. Eu sei que agora, durante esse período, a gente não vai atribuir notas às nossas atividades, mas quem sabe depois continua usando, né? Então, aqui vai estar lançado todas as notas dos alunos. Vamos nas atividades. Como você pode ver, ó, tá tudo dividido certinho, cada matéria tem a sua aba, tá? Então não vai ficar nada bagunçado. Aparece para os alunos desse jeito aqui também, tá? As matérias tudo separadinha. E você vai vir aqui em criar. Quando você clicar em criar, ele vai te dar várias opções. Atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilizar postagem e tópico, tá? Esse reutilizar a postagem é para, no caso, o professor que tem lá todos os 3 segundos anos, e aí ele vai lá no segundo M1, no segundo M2, tanto faz, cria a atividade e depois reutiliza a postagem nas outras turmas para poder não precisar ficar fazendo esse processo o tempo todo. Então você pode criar uma atividade aqui no segundo M3, depois dela pronta, reutilizar a postagem para colocar ela no segundo M1, no segundo M2, tá? Então vamos lá em criar atividade. Então, tá aqui a tela de criar atividade. Pontos, você pode atribuir uma pontuação, quanto você quiser, ou nesse caso agora específico a gente vai colocar sem nota. Além daquele reutilizar a atividade, você pode vir aqui, ó, e marcar as suas turmas para as quais turmas você quer fazer a atividade. Então você já pode vir direto aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 7º V1 e 7º V4. Eu já posso vir direto e clicar selecionando essas duas turmas, que eu já crio atividade para as duas turmas. Então, isso é ótimo para quem às vezes tem os 4, 7º anos e não precisa fazer isso cada uma vez separadamente, né? Você pode fazer uma atividade no 7º V1 e postar ela automaticamente em todos os 7º anos, tá? Todos os alunos. Aqui é só no caso quando você precisa, por exemplo, fazer uma recuperação e aí você quer mandar a atividade especificamente para o aluno em recuperação. Então não é o nosso caso, a gente vai deixar marcado todos os alunos. Sem nota, aqui você vai colocar a data de entrega, tá? O tópico você vai selecionar, tá? A sua matéria. Então aqui, ó, data de entrega, você vai atribuir uma data de entrega, por exemplo, 30 de abril. Se você quiser atribuir uma hora também,
até que horário que ele tem que postar, você pode colocar aqui também. Tá, o horário que termina a aula de manhã, meio-dia. Tá, então o aluno teria até dia 30 de abril, meio-dia, para estar postando essa atividade. Tópico, no caso que eu vou selecionar biologia, então ele vai direto lá para as atividades de biologia, então é importante marcar aqui o tópico para manter a sala de aula sempre bem organizada. E rúbrica no caso se você criou uma rúbrica lá nas configurações do Google, tá? Aqui não tem necessidade. Então aqui você vai botar o título da sua atividade, as instruções, ou seja, o que você quer que o aluno faça, tá? E você tem duas opções, adicionar ou criar. Se você clicar em adicionar, você vai procurar uma dessas ferramentas aqui. Para quem usa o Google Drive, ele já vai estar lá no Google Drive, um link, tá? Pode ser um link para uma matéria na Globo, no UOL, em algum site, em qualquer site, um arquivo, tá? Esse arquivo aqui é o arquivo que está no seu computador ou no seu celular, tá? Um arquivo que você já fez e já salvou previamente, tá? E YouTube, tá? Um link qualquer no YouTube. Por exemplo, eu posso vir aqui, colocar aqui no arquivo, eu vou procurar, aqui no meu Google Drive, professor, ensino médio segundo ano, atividades, introdução à genética. Pronto, coloquei aqui. Depois eu vou tirar, tá? Só estou testando. Depois eu vou apagar isso aqui. Tá? Ele não vai aparecer para o aluno ainda porque eu não criei a atividade ainda. Tá? Então, os alunos podem visualizar o arquivo, os alunos podem editar o arquivo, fazer uma cópia para cada aluno. Tá? Então aqui, como está em PDF, eu vou deixar os alunos podem visualizar o arquivo. Tá? Se eu colocasse aqui em Word, por exemplo, eu poderia marcar os alunos podem editar o arquivo para eles responderem na própria atividade. Tá? Eu coloquei em PDF para não correr risco de aluno engraçadinho tá alterando o documento, tá? E aí depois criar algum tipo de confusão para a gente. Tá? Então, por isso que eu fiz em PDF. Então, podem visualizar o arquivo. Eu posso vir adicionar, clicar aqui em YouTube. E aqui, igual a gente mandou aquele link do YouTube lá no WhatsApp para eles, eu posso botar esse mesmo link aqui da aula referente para a atividade, tá? Para dar mais uma ajuda para o aluno. Então, eu boto esse link aqui e clico em adicionar. Tá? Ele não abriu aqui criatividade porque eu não botei um título. Então a instrução é opcional. Aí eu venho em criar atividade, tá? Então vou descartar rascunho porque a gente não pode postar atividade ainda. Então, ó, aqui em biologia tá livre. Mas vamos lá, criar, tem atividade com teste. É outro tipo também de formulário. De novo, eu vou fazer o mesmo processo, sem nota, adicionar data de entrega, botar o tópico, tá? Referente à sua matéria. Vou botar um título, vou botar a instrução, vou adicionar, tá? Eu esqueci de falar o criar. Vou adicionar aqui naquele mesmo esquema. Aí, nesse modo aqui, atividade com teste, o Google vai realizar, tá? Vai pedir que você faça um formulário lá dentro, tá? Da ferramenta dele. Aí eu não utilizo esse formulário Google, tá? Mas posso abrir aqui para mostrar como é que é. Então aqui, ó, ele vai pedir para você fazer a sua atividade aqui dentro, tá? Então, se eu não estou com a atividade pronta, eu posso fazer aqui ou ir copiando e colando para cá. Coloco a questão aqui, se é múltipla escolha, eu vou adicionando aqui as escolhas. Aí aqui dentro mesmo eu vou botar qual é a correta e o aluno vai responder e esse formulário vai vir para mim, tá? Então é uma opção também fazer desse jeito. Aqui, ó, você pode marcar quais são as respostas.
Na verdade, aqui você vai receber as respostas dos alunos e aqui é a pergunta que você vai criar, tá? Então, você tem essa opção. Então, aqui adicionar, você pode adicionar, da mesma forma do outro, um link para algum site, um arquivo específico. Aqui no caso, então, não precisa ser o arquivo da atividade que você preparou, porque ela já vai estar no formulário do Google, tá? Então, consegue ir. Voltar aqui na atividade. Essa atividade com teste, eu acredito que nesse período é que a gente menos vai usar, tá? Porque nessa atividade aqui, ó, você consegue mandar melhor a atividade que você criou. E o criar, você vai usar as ferramentas do Google. Documentos, equivale ao Word, apresentações ao PowerPoint, planilhas ao Excel, desenhos, eu nunca usei, mas acredito que seria o CorelDRAW, tá? Para você editar desenho, fazer desenhos, e o formulário é aquele que eu mostrei anteriormente, tá? Então eu posso vir aqui, ó, criar documentos, ele vai criar um documento e vai abrir uma página como se fosse o Google dentro do navegador, tá? Tem quase todas as ferramentas do Google, e aí você consegue criar a sua atividade aqui ou copiar e colar a atividade que já esteja pronta. Vamos lá em criar, você tem pergunta, você vai criar do mesmo jeito, ó, a mesma tela aqui, sem nota, com a data de entrega, e adicionar a sua matéria, e aí tem essa opção, os alunos podem responder uns aos outros, você cria um fórum, tá? Você vai criar um debate, como se fosse lá a linha do tempo do Facebook, os alunos eles vão poder conversar entre si na resposta, eu concordo, eu não concordo, por isso, por aquilo outro. Ou os alunos podem editar a resposta, tá? Então, ou seja, ele respondeu e aí ele achou que aquela resposta está errada, ele tem o direito de corrigir. Se você deixar isso aqui desmarcado, a resposta que ele deu, ele não pode editar. Aí você tem a opção de dar uma resposta curta, ou, quer dizer, deixar a resposta curta, o aluno vai ter que escrever a resposta, uma discursiva, ou de ser múltipla escolha, tá? E aí ele vai escolhendo a mesma coisa do outro. Você tem aqui a opção de adicionar qualquer arquivo ou qualquer link, ou de criar um documento aqui dentro também, tá? Saindo da pergunta, eu tenho material. Aqui eu só mando material, ele não tem opção de botar nota, de botar data de entrega, nada. Aqui é para mim mandar material para o aluno, tá? Um vídeo no YouTube, um arquivo. Eu usava essa aba aqui em 2017 e 2018 para mandar os slides, quando eu usava os slides, tá? Sempre que eu terminava a matéria, sempre que eu terminava de apresentar os slides, eu ia lá e colocava os slides disponíveis para ele aqui no Classroom, tá? Eu não mandava antes porque eu tive uma experiência de mandar os slides durante a explicação, e aí no dia seguinte na aula ninguém prestou atenção porque já tinha os slides no celular, já tinha um slide copiado no caderno, então eles acharam que não precisava prestar atenção na aula. Então eu sempre mando os slides depois que eu concluo a explicação. E reutilizar a postagem, ó, ele vai abrir, aqui como não tem nenhuma atividade pronta, ele vai abrir uma tela com todas as suas atividades que você mandou, você vai marcar e enviar para a turma que você quer, tá? Tópicos já foram criados, são isso aqui, ó. A gente não vai precisar nesse momento criar tópicos. Vamos lá, Google Agenda, tá? Ele vai abrir uma agenda automática aqui para vocês. Então, toda vez que eu criar a atividade, aquela que eu criei lá no começo, para o dia 30 de abril, se eu tivesse salvo, você vinha aqui no dia 30, ele ia mostrar aqui, tá? No dia 30 de abril, uma atividade para poder ser entregue. Passa da turma no Google Drive é aquilo que eu falei. Ele não vai salvar nada no seu computador, no seu celular. Ele vai direto para a nuvem, vai ficar direto no servidor do Google, tá? Então você vai ter acesso à pasta da turma por aqui, ó. Notas não vai ter porque não tem nenhuma atividade. Mural, tudo aquilo que a gente criou vai aparecer aqui, tanto para a gente como para o aluno, tá? Então aqui nessa capa, caso alguém queira continuar utilizando o Classroom com as suas turmas quando as aulas voltarem ao normal, tem esse código da turma aqui, ó,
que é o código que você passa para o aluno para ele poder entrar na sua sala de aula. Eu não sei depois que tudo voltar ao normal se o Estado vai manter o Classroom funcionando ou se eles vão desativar e a gente teria que usar o nosso pessoal, tá? Mas se a gente usar o nosso pessoal, é esse código que você dá para cada um do aluno, para cada aluno, que ele consegue entrar dentro da nossa sala de aula. Aqui no meu Drive, tá? Tudo vai vir para cá. Então, esse aqui, como é a conta institucional, não vai ter nada. Mas tá aqui, ó, pasta do Classroom, você dá 2 cliques, tá? Todas as turmas aqui. Se você tivesse postado algo no segundo M3, o que você postou vai estar aqui dentro e o que o aluno mandou vai estar aqui dentro também para você ter acesso. Então, nada fica no seu celular, nada fica no seu computador. Vai tudo para a nuvem, então não vai ocupar espaço nenhum. Que às vezes eu sei que algumas pessoas têm um celular com menos capacidade de armazenamento, desculpa. Outros já estão com esse espaço cheios com suas coisas pessoais, então geralmente é uma preocupação. Meu celular não tem muito espaço, meu celular é um pouquinho mais simples, tá? Então ele não vai ocupar espaço. E aqui pelo Google, tá? Pelo Chrome, vai também ser um alívio para aquelas pessoas que são ricas e têm iPhone, tá? Como o escolar ainda não funciona no iPhone, vai poder acessar por aqui. Se eu não me engano, tá? O aplicativo você pode baixar lá na Apple Store. Deixa eu ter certeza aqui. Eu não lembro como é que eu acesso. Tá, mas enfim, é só você ir na Apple Store e procurar o Classroom, que eu acredito que ele vai estar lá disponível. Tá. Eu nunca usei o iPhone, então não tenho ideia de como que se entra na loja deles. Se daria para me procurar aqui ou não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui tem esses aplicativos. Nossa. Aqui. Eu não sei como que tá não. Eu acredito que essa coisa tá como Google Sala de Aula, Google Classroom. Mas se eu não me engano, ele já tem disponível sim para o iPhone o aplicativo, tá? Eu estava tentando mostrar aqui que tem um aplicativo para você baixar. Mas você pode ir lá no seu navegador do iPhone, tá? O navegador de internet, que você vai conseguir acessar desde que você digite o endereço aqui, ó, classroom.google.com, tá? Aí você consegue achar. Vou parar de procurar aqui. Talvez esteja aqui. Aqui, ó, Google Classroom, tá vendo? Só ir no G, na página 26, que você vai achar ele aqui, ó. Então aqui, ó, isso aí, existe o app pro iPhone. Então você não tem condições de baixar o escolar, porque não está disponível pro iPhone, você baixa o aplicativo do Google Classroom. Aí ele vai pedir login e senha, você vai botar o login e senha institucional, tá? Que aí você vai conseguir ter acesso normalmente às salas de aulas que o governo fez, ok?